primeiro dia de conferência Amor e Vida, em que fé você anda. E eu estou aqui do meu lado com o meu lindo pastor Gustavo Rai, amém? Que foi o nosso primeiro preletor dessa conferência, né, pastor? E nós queremos saber tudo que está no seu coração, sua expectativa. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é: esse primeiro dia de conferência, como foi pregar nesse primeiro dia? Como você sentiu a expectativa da igreja? Deus supriu as suas expectativas para ser o primeiro preletor dessa noite? Amém. Primeiro, boa noite para todo mundo que está assistindo. Bom dia, boa tarde, não sei que horário você vai assistir esse vídeo. Para nós aqui é boa noite, né? É verdade. Mas falando da conferência, especialmente, essa é uma data muito importante para mim. Porque essa revelação veio para mim em outubro do ano passado. Então desde lá a gente está gerando, estudando o livro de Marcos, no capítulo 11, 22, e a partir desse texto, indo para outros lugares que Deus está nos mostrando. Hoje à noite foi um desafio muito grande. A gente, quando vê muito uma coisa e sonha muito com ela, a gente fica até um pouco nervoso, né? Por aquilo, mas sempre a gente vê a graça operando, o favor de Deus se manifestando, e a igreja com a grande expectativa puxando da palavra, puxando da unção disponível. Então eu creio que foi um sucesso, a gente via as pessoas se relacionando com a palavra. Foi um tempo muito especial, poderoso, ver amigos também na igreja, pastores visitando a nossa igreja. Então foi um tempo muito bom, a gente está muito feliz com o que foi feito aqui hoje. Verdade, e a gente vê pela alegria no rosto das pessoas, né? O pessoal de Vinhedo, de Hortolândia, o pessoal do interior de outras igrejas que são amigos nossos, visitantes que nunca viram a igreja. Tivemos salvação, amém, né? Uma conferência de fé, tivemos 4 vidas, né, pastor? 4 vidas. 4 vidas aceitando ao Senhor. No primeiro dia. No primeiro dia de conferência, isso é muito bom. Pastor, em relação ao tempo que isso está no seu coração, que Deus te deu essa palavra, uma pergunta: como nasceu essa predisposição para falar sobre o tema fé? Porque eu sei que tem algo no seu coração especial para esse tema, você gosta muito de falar desse tema. E eu sei que o senhor viaja muito com o seu ministério itinerante, que é o Cura para as Nações, o ministério de louvor, onde o senhor leva a música, leva a palavra pelos 4 cantos desse país e do mundo. Amém? Então eu creio que você passa por diversas igrejas, por diversas denominações, e há algum resquício dessas viagens, dessas passagens, de você passar por tantos lugares onde a palavra é ministrada e você ter tido essa inclinação para falar sobre fé. Há algum sofisma na cabeça das pessoas acerca do que estão vivendo em fé, e essa conferência é propícia para que através da palavra, da unção, o coração das pessoas e a mente, a visão mude? Amém. Nasceu disso? Nasceu disso mesmo. Eu vejo que não é novidade dos nossos tempos, da nossa época, sim, do nosso tempo. Você pode abrir Marcos 11 e você vai ver que Jesus estava indo para um lugar e viu uma figueira e onde tinha frutos ele amaldiçoou. No dia seguinte, Pedro ficou abismado porque Jesus não amaldiçoou a figueira e a figueira secou e morreu. Então ele ficou assim: meu Deus, como é que isso acontece? Então desde aquele tempo as pessoas duvidam do poder de Deus. Então a gente viaja, a gente passa por lugares, a gente sempre vê as mesmas situações. As pessoas têm dificuldade em andar em uma vida de fé. E eu aprendi com o Senhor de que se tem uma coisa que eu preciso concentrar a minha atenção é em fé. Porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé não só uma vez, mas 4. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu não posso crer que eu fui salvo se eu não tenho fé. Eu não posso crer na palavra se eu não tenho fé. Fé é um assunto que vai fundamentar a igreja para ela andar manifestando o que Deus tem para ela. Precisamos falar sobre fé. E nas viagens a gente vê, às vezes as pessoas estão ouvindo a ministração, estão ali sentadas e acham sobrenatural, e eu penso assim, às vezes, que palavra é essa? O que você está pregando? É a palavra, eu estou falando fé. O mundo, ele apresenta tanta incredulidade, tanta preocupação, tanto sofisma, como você disse, que a inclinação do ser humano é dramatizar, é ficar no melindre, é cair em frustração. E quando você fala fé, você desperta isso no coração de cada um que crê, porque a vida de Deus está dentro, tem uma semente de fé lá. Às vezes está adormecida, e quando a palavra vem, fé se levanta, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí elas começam a despertar: meu Deus, perdi tanto tempo, onde é que estava isso? Está na Bíblia. Então é muito importante a gente promover eventos como esse, em que a gente fala especificamente sobre fé.
E falando um pouco mais sobre a conferência, nós sabemos que em 2013 nós tivemos a primeira conferência com o tema fé. E essa é uma segunda conferência falando sobre o mesmo tema. E nós provamos de 2013 para cá de um crescimento, né? Não só na área, não só de pessoas, mas de qualidade, de fortalecimento, de estrutura, né? de equipamentos. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, a respeito desse crescimento que a igreja Amor e Vida está vivendo nesse tempo. Não só quantitativo, mas de qualidade. Nós temos visto e vimos por esse primeiro dia de conferência uma estrutura que não é condizente com o local físico. Amém. Né? Então eu quero que o senhor explane um pouco sobre isso, dessa visão que o senhor tem recebido do nosso Deus, do nosso Pai, e tem, através dessa visão, e nós em submissão, parece que a igreja pegou mesmo a visão, né? Eu vejo que a gente está trabalhando. Na verdade, eu comecei a pastorear a igreja em 2012. De lá para cá, todo o nosso trabalho, da nossa equipe, tem sido fundamentar as pessoas na palavra da fé. Porque se tem fé no coração, tem da onde a gente partir para que coisas maiores aconteçam. Então eu vejo que em 2013 a gente fez uma conferência com o tema fé, para que as pessoas fossem animadas e despertadas a esse respeito. Naquela ocasião, o Lúcia Veras veio, que estará aqui com a gente também nessa conferência, e foi poderosíssimo. De lá para cá, nós temos ministrado muito a respeito de fé. Eu tenho no meu coração esse forte presente, faz parte do chamado que Deus deu para mim, falar sobre fé, ministrar a palavra a respeito dos princípios da fé. E hoje à noite, Vitor, eu vejo que assim, a palavra que Deus trouxe para nós é justamente para testificar aquilo que você está falando nessa pergunta, de que um local não é condizente para aquilo que a gente está fazendo aqui dentro. Amém. Às vezes você tem uma estrutura que não favorece, você tem uma equipe que as pessoas olham e falam assim, mas como? E quando você aplica a fé e desperta o coração das pessoas para andarem na fé de Deus, do tipo de Deus, o que acontece? As pessoas mudam, a estrutura já não é mais um impedimento, a gente faz tudo o que é preciso fazer naquilo que a gente tem. Não é também novidade, porque Jesus, quando veio como homem na terra e começou o seu ministério, chamou quem? Chamou pescador, chamou cobrador de imposto, juntou todo mundo. O que ele teve que ter? Fé, para animar os discípulos a pegarem junto com ele. Ele precisou crer primeiro, Jesus enquanto homem. Precisou crer de que um ser humano que não tinha nada para dar, podia dar alguma coisa. Quando? Depois que ouvisse a palavra da fé e se levantasse para a prática dela. Então a gente está assim, ó, não tem estrutura, não tem condição, tem Deus, deu tudo certo. E nós temos visto isso mesmo, né? Uma outra pergunta, pastor. Na escolha dos ministros dessa segunda conferência, nós sabemos, né? Eu também estava aqui, e em 2013 nós tivemos também Lúcia Veras e pastor Cícero Veras aqui conosco, né? E nessa segunda conferência que se iniciou hoje, também teremos Lúcia Veras e pastor Cícero Veras. Há uma expectativa, há uma reverência, há uma admiração pela vida dessa mulher, desse homem de Deus, que nós sabemos que eles são, em relação a esse tema específico, para estar ministrando para a igreja? Sim, com certeza. Depois de chamar a Lúcia pela primeira vez e de ter o pastor Cícero aqui com a gente, na mesa do jantar, do almoço, a gente conversa e conhece as histórias aí, o vínculo fica mais profundo ainda. Eles têm um chamado de Deus para falar sobre fé. E como é que vem esse chamado? Vivendo. Então eles vivem fé dia a dia. Saíram de uma vida muito luxuosa, pelo trabalho do pastor Cícero, tinham tudo disponível. Em Recife, na praia de Boa Viagem, de frente para o mar, abandonaram tudo isso para ficar com o quê? Com um chamado de Deus. Foram para uma terra, São Luís Maranhão, que inclusive eu vou lá frequentemente na igreja deles, e lá em São Luís Maranhão, as pessoas falam assim, vocês são loucos. Lá não tem nada, não tem ninguém, não tem de onde vir provisão nenhuma, eles vão morrer de fome ali. E eles entraram naquela terra, começaram a igreja com 15 pessoas. Eu fui lá no passado, retornei esse ano, uma igreja maravilhosa, com quase 1000 membros, em 6 anos de vida. Então fé é algo que eles têm vivido todos os dias. E a gente tem um vínculo, eles têm fortalecido a minha vida na palavra, são exemplos para mim, referenciais nesse aspecto fé, então, e eles amam muito a nossa igreja também, né? Então, a gente vai ser um prazer receber Lúcia e Cícero para a conferência em 2015. E a própria palavra diz, né, que
Deus ele promove encontros divinos, né? Então a gente vê realmente que há uma conexão divina aí, não só porque eles ministraram a primeira vez, mas porque houve, agregaram, né? No trato deles, nos bastidores. Porque a gente tem visto na igreja, nos cultos normais, na conferência, uma palavra de conserto, uma palavra que te impulsiona a mudar. Não é uma palavra que te deixa do mesmo jeito. E nós temos visto nos cultos, nos eventos especiais, nas conferências, a mesma palavra. E nós temos visto que as pessoas estão prosperando também. Não é só o pastor, não é só o irmão que é um pouco mais inclinado para as coisas do Senhor, mas a gente tem a impressão, e não é só uma impressão, a gente vê com os nossos olhos naturais também as pessoas prosperando no todo. E isso mostra que a visão está se estabelecendo. A visão que primeiro Deus deu para o Senhor, as pessoas estão pegando junto, né? E quanto a sua expectativa para os próximos dias? Amanhã nós temos o segundo dia de conferência. Amanhã quem ministra é a Lúcia Vera, né? Isso. Então nós temos aí mais um segundo dia de conferência. Como é que está o coração? Eu sei que nós estávamos conversando nos bastidores e tanto o Senhor como eu também, o coração estava acelerado ali com aquela expectativa, como é que vai ser. É uma coisa de louco que a gente tem vivido aqui na igreja, porque não só na conferência, mas domingo a gente se fala. É verdade. E meu Deus, começa logo o culto, nossa, chega logo domingo à noite, quinta-feira à noite. Termina quinta, já quer domingo. Então a gente está vivendo um avivamento, a gente tem sede e fome por Deus. Chega a quinta, a gente quer que chega domingo, chega domingo, a gente quer que chegue a quinta, né? É uma loucura. Hoje a gente chegou aqui, a gente estava um do lado do outro. Meu Deus, o Jean vai começar a ministrar e o coração saindo pela boca. Amanhã, eu tô assim também. Acabou o culto agora, já não vejo a hora de chegar amanhã, 7h30, para começar de sexta-feira de novo. Lúcia vem e falando com ela para essa conferência, ela disse, olha, Deus já acrescentou muito no meu coração a respeito de fé. E eu creio que Deus promove esse encontro divino. Eu me lembrei você falando, me lembrei daquela passagem de Filipe, indo para aquele lugar deserto que Deus mandou, e aquele eunuco vindo, sem entender a escritura, e ele correndo atrás da carroça. Eu me lembro quando ela chegou aqui em 2013, falando tanta coisa a respeito de fé, falando, meu pai, onde é que está escrito isso? Foi um encontro divino, sair daquele encontro, daquela conferência instruído, despertado para o assunto fé, crescendo, e hoje a gente está vivendo a colheita daquela entrega de 2013, então tem sido um tempo favorável para nós. Amém. E aproveitando o gancho do tempo favorável, nós sabemos que Deus deu uma palavra profética para a igreja nesse ano de 2015, através da vida do Senhor, né? E nós já estamos provando, né? Não só na igreja, nós sabemos que em 2014 foi fácil, nós sabemos que a palavra era fácil, 2014 vai ser fácil, e realmente foi, né? Não só na igreja, mas nas vidas pessoais das pessoas, nas famílias. Nós tivemos acréscimos, nós tivemos promoções, as pessoas prosperando, as pessoas andando em saúde divina. Nós não temos na igreja casos de pessoas que estão com enfermidades, pessoas que estão passando por doenças, né? Até porque a palavra que nós temos ouvido nesse lugar, a Bíblia diz que Ele enviou a sua palavra e o sarou do que lhes era mortal, né? Então as pessoas pegaram não só para uma área, mas parece que todas elas. E é justamente isso que nós temos visto, inclusive através da pregação de hoje que o Senhor fez, colocando um norte nas nossas mentes para que nós possamos centralizar que dá a entender que a mesma fé, e é a verdade, a mesma fé que eu tenho que ter para crer que Jesus foi na cruz, porque eu não estava lá, não vi, morreu morte de cruz, ressuscitou e acabou com o problema do pecado, nos fez justiça de Deus, é a mesma fé que eu tenho que ter para crer que Deus já proporcionou o melhor dessa terra para nós. E eu vejo que tinha uma graça hoje para falar a respeito disso. Foi poderoso, foi. E não era algo que Deus tinha me dado num tempo de preparação da palavra. A gente provou no meio da ministração dessa inclinação para falar sobre prosperidade. Porque no tempo favorável que essa palavra que Deus deu em 1 Reis,
no capítulo 18, o que Deus quer fazer com a igreja? Ele quer levantar a igreja em prosperidade. Por quê? Porque o mundo está possuindo coisas que é da igreja. E chegou o tempo de restituição para a igreja, não para mim, só para você, para a igreja do Senhor, todos nós. Então, nós vamos provar da prosperidade do Senhor. No tempo favorável, nós vamos provar da fé que cura, da fé que salva, da fé que promove encontros, da fé que faz coisas poderosas. Tudo está disponível para nós. E voltando àquela pergunta que eu tinha feito anteriormente, você lembrou uma coisa muito interessante da história, né, do pastor Cícero e da Lúcia, que saíram de uma vida abastada, onde ele tinha um bom emprego, um bom salário, morava num bom lugar, né, tinha bens, e Deus chamou e enviou para um lugar onde diziam que não tinha nada, o relatório era totalmente contrário, e calhou justamente com o que você pregou hoje, falando de Abraão. É isso mesmo. O pai tinha tudo, estava tudo bem, estava tudo abastado, mas Deus deu uma palavra: sai da tua terra. Então nós temos, justamente não é só uma história, ou nós estamos vivendo a história de um outro, mas nós estamos provando de experiências com Deus. Amém. Nós temos visto nos cultos de quinta-feira, de domingo, pessoas dando testemunho de palavras proféticas lançadas durante o culto, que colheram, né? Durante dízimos e ofertas, e pessoas prosperando, é carro que chega, é casa, pessoas que não tinham condições, mas a condição veio porque recebeu aquela palavra e tal. E é o que eu tenho dito constantemente nos cultos que a gente falou hoje também. Nem sempre a gente abre a carteira e tem dinheiro, mas isso não quer dizer que a gente não está sendo abastecido pelo Senhor. Eu recebi uma mensagem sua essa semana, e aquilo ficou no meu coração. Pastor, a moeda de Deus é visão. A moeda de Deus é visão. O que Deus está trabalhando com a gente na visão foi isso que eu preguei hoje à noite. Um dos tópicos de desenvolver o espírito de fé é ajustar a visão, focalizar naquilo que Deus está dando, que Deus está fazendo. Tudo que a gente precisa é ver, Vitor, aquilo que Deus está promovendo. Se a gente encontra a palavra falando algo a nosso respeito, eu preciso me agarrar nela como a maior verdade da minha vida. E aí eu vou começar a ver o quê? Vou ver a manifestação dela. É importante falar que o nosso alvo não é estar aqui vivendo a palavra da fé para falar: ganhei um carro, ganhei uma casa, ganhei dinheiro, ganhei uma viagem. Mas o fato de a gente ter uma entrega poderosa em Deus e verdadeira manifesta na nossa vida coisas desse tipo que a gente precisa. Amém. Em Mateus 6:33 a Bíblia fala que o Senhor conhece que a gente tem necessidade, mas que se a gente buscasse o reino e a justiça, tudo seria acrescentado. Amém. Então a promessa está se cumprindo, porque as pessoas estão buscando o reino e a justiça. A bênção está correndo atrás daqueles que estão correndo atrás do Senhor. Está atropelando, digamos né? assim, a bênção está atropelando. É verdade. E pastor, mais uma pergunta em relação à visão da Igreja Amor e Vida para o ano 2015. Nós sabemos de vários projetos que Deus tem lhe dado, e um deles é a Unilife. O que vai ser a Unilife? Qual é a sua expectativa para a Unilife no ano 2015 e posteriormente? Amém. A Unilife é um filho novo, né? Nosso, e você está totalmente envolvido nessa visão. O Senhor, Ele nos chamou para ser igreja, e o Senhor nos deu uma declaração de propósito em 2015, que nós vamos capacitar pessoas, treinar pessoas, e de modo que elas possam impactar as pessoas em todas as esferas da vida, né? Então a gente precisava agregar a ferramenta para que essa visão, para que esse propósito se cumprisse. E a Unilife é uma escola de capacitação ministerial, onde a gente vai treinar pessoas para servirem com excelência nas suas igrejas, em ministério de socorros. É uma coisa que se levantou no meu coração, e eu vejo que a gente tem carência disso no nosso meio, porque a gente ensina a palavra, mas às vezes não ensina as ferramentas naturais que a gente tem disponível para como servir no dia a dia. Então a Unilife vai ter um curso básico de 1 ano ensinando a palavra, e depois de 1 ano a gente vai encaminhar as pessoas para as áreas que estão disponíveis. São 6: departamento infantil, departamento de louvor, departamento de intercessão, departamento de mídia e marketing, departamento de diaconato e mais departamento de evangelismo. Então as pessoas de outras igrejas que quiserem aprimorar o seu dom, o seu chamado nessas áreas, vão ter a Unilife como ferramenta. Vai ser maravilhoso. A gente tem um time de professores ótimos, a gente tem você como diretor. Então a gente vai iniciar dia 23 de fevereiro, muito feliz com aquilo que Deus está fazendo. Amém. Então, pastor, aproveitando o gancho da Unilife, a visão da igreja não é para atingir um determinado tipo de pessoas.
o que a gente nota com a visão da igreja é que a igreja Amor e Vida é para qualquer tipo de pessoa, seja ela um crente, um novo convertido, alguém que já tem uma certa caminhada ministerial, é o surfista, é o médico, é o engenheiro, é o que mexe com artes, é a pessoa que mexe com mídia. Na igreja Amor e Vida a gente nota que existem muitos talentos. E nós notamos também que as pessoas, às vezes, elas chegam de outros ministérios com um certo receio. Vê tanta gente trabalhando e acha que não vai ter espaço, que ela vai ficar parada. A gente tem visto isso. E é justamente o contrário, a gente vê que ninguém fica parado. É porque a gente tem muito trabalho, então não dá pra alguém ficar parado tem assim. Espaço na igreja Amor e Vida? Claro que tem. Para a pessoa desenvolver o chamado, porque a gente nota que muitas pessoas estão equivocadas, achando que o chamado é só estar no púlpito, é só estar pregando, é só estar ensinando, mas existem muitas outras coisas que podem ser agregadas e já foram dadas por Deus como um talento, como um dom, para acrescentar ao reino. E é isso que a Unilife quer fazer. Eu vejo que tem gente perecendo na igreja porque não está feliz em ser um diácono, em ser um líder de louvor, em ser um professor no departamento infantil. E um pastor em uma igreja não sobrevive se essas pessoas não estiverem operando. Então há muita honra, é um privilégio enorme servir o Senhor, seja qual for a área. A proposta da Unilife é trazer importância para o departamento de socorros. Amém. Porque não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Amém. O nome já fala, socorros. A gente precisa socorrer o mundo com aquilo que Deus está colocando na nossa vida. Então a visão a qual idade? A igreja moderna, é jovem. É para jovem? Não, a igreja é para o mundo. Amém. A gente precisa sair da igreja e atrair o mundo. O mundo vai ser atraído pelo quê? Por uma coisa cafona, brega? Uma coisa antiga, passada? Não, a gente precisa ter qualidade, a gente precisa chamar a atenção das pessoas, mas manter a palavra. Amém. Seriedade na palavra, a vida com princípios segundo a Bíblia. Então, o fato de a gente ser moderno, tecnológico, não quer dizer que a gente negociou os princípios da Bíblia. Amém. E falando um pouco mais desse assunto ainda, as pessoas às vezes têm um choque, né, pastor? Ver a nossa estrutura, ver como a gente se veste, né? E até pode pensar que é meio informal, é bagunçado, mas não é não, né? A palavra que nós temos ouvido nesse lugar é de conserto, e quem não quer compromisso não consegue ficar. É verdade. É isso que nós temos visto. Eu tenho visto isso a cada dia, a gente aconselha, eu vou fazer muitas visitas, eu vejo assim, que o papel da igreja não é afastar as pessoas da igreja. E muitas vezes por causa da religiosidade, das regras que a gente coloca, que não são princípios básicos da Bíblia, mas que são princípios do homem, acaba afastando o mundo da igreja e a gente acaba se tornando uma igreja religiosa. Então eu vejo que jovens chegando na igreja como você, que há 3, 4 anos atrás não conhecia Jesus e hoje prega, ministra louvor, fala da palavra com propriedade, ensina. Eu vejo Deus fazendo isso em tantas pessoas no nosso meio. A gente vê uma geração de jovens se levantando, sem preocupação de títulos, de placa, essas coisas de religiosidade, sabe? Que desgasta, competição. Nós somos uma igreja livre disso, por quê? Porque a palavra tem reinado no nosso meio. Então nós temos atraído as pessoas com a nossa simplicidade. Sabe, a gente não é ET, a gente não está muito distante de vocês. Eu só decidi crer. Eu só sou um menino de 32 anos que acreditei na loucura do Evangelho. E Deus fez o quê? Pegou a disposição de alguém e levantou. Então você pode ser o próximo, sua casa, sua família, amém, seu parente, seu vizinho. Não importa, 16, 15, 20, 30, 60, é você que Deus quer. Amém. Então, para a gente finalizar, pastor, aproveitando o gancho de nós estarmos falando da igreja, da visão, né, de como nós nos portamos, quem nós queremos alcançar, a conferência Amor e Vida, essa primeira conferência de 2015, ela traz o tema Em Que Fé Você Anda, como um fortalecimento daquilo que foi plantado em 2013, de uma solidificação, de um despertamento maior para a fé do povo, para os visitantes. Então eu gostaria que o senhor fizesse um convite para as pessoas que não vieram nesse primeiro dia, né? Tem o desejo de vir, mas às vezes as coisas do dia a dia, o cansaço, o trabalho, muitas vezes diabo, as circunstâncias, as coisas que se levantam no dia a dia, né? A gente até tem vontade de ir, mas chega na hora de ir, não vai. Não vai. Então o que o senhor tem a dizer, baseado na sua experiência,
nós sabemos que a palavra ela está em primazia, em primeiro lugar, mas que o tempo, a experiência, né, a vida com Deus, a caminhada conta muito. Eu sei que você tem muita bagagem para passar para nós, tem nos passado. Então eu quero que você tenha uma palavra de encorajamento para as pessoas que não puderam ouvir nesse primeiro dia, que estão passando por dificuldade, como nós também passamos, porque às vezes as pessoas acham que isso acontece com elas, mas o fato de elas acharem não quer dizer que é verdade, porque nós também passamos, mas chega um tempo em que essas dificuldades não são mais tão grandes como eram. Eu estava dizendo hoje no culto, né? Na pregação, né? Porque não é trágico, é cômico. É cômico. Então assim, o que o diabo pode fazer? Nada. Quando? Quando eu decido crer. Amém. Quando eu decido crer, o lugar dele é debaixo do meu pé. Amém. A palavra de hoje à noite, ela veio com 4 tópicos. O Senhor nos ensinando, nos dando 4 nortes de como desenvolver o espírito de fé. Primeiro, não desanimar. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala, olha, não atentando para essas coisas que a gente vê, mas ajustando a visão naquilo que não se vê. Aí você vai conseguir andar. Porque o que se vê é passageiro, o que não se vê é eterno. Então o primeiro princípio é não desanimar, independente do que você esteja vendo. O que você está vendo? Cansaço, você está vendo que briga na sua casa, destruição da sua família. Sai dessa visão, essa visão não vai fortalecer você. O segundo tópico era focalize a visão naquilo que Deus está fazendo. Porque em Mateus 6,22 diz que se seu olho for bom, todos eles tudo será bom, mas se seu olho for mal, tudo será mal. E que grande treva sobre você. Tira os seus olhos da miséria que você está vivendo, da destruição que você está vivendo, do desgaste que você está passando. Isso vai trazer maldição para a sua vida. Coloque os olhos no que Deus está promovendo. Ajuste a sua visão para aquilo que Deus está manifestando nesse tempo. Isso vai alegrar você. Isso vai despertar você para viver uma vida de fé. Sai dessa cama, desse sofá, desse lugar de fraqueza e se levanta e tem uma atitude de fé. Você vai ver que Deus vai fazer algo sobre a sua vida. O terceiro tópico, não se embarace com as coisas dessa vida. Tanta gente deixando a vontade de Deus para se envolver com coisas passageiras, tão banais, que tem hoje, amanhã não tem mais. Não venda o direito da sua primogenitura, não negocie a sua unção, aquilo que está sobre você, a revelação que Deus tem para a sua vida. E o quarto seja persistente em viver o melhor de Deus. Ainda que você esteja passando por uma fornalha, isso não é só com você. Não é novidade. Sadraque, Mesaque e Abednego também passaram. Sabe como eles saíram de lá? Ileso, Amém. Sem cheiro de fumaça, sem sujeira nos cabelos. Nada aconteceu com eles. Então a proposta do Evangelho de Deus para você, o que nós estamos anunciando nessa conferência, ainda que você passe por tribulações, e vai passar, porque a Bíblia fala em João 16 que no mundo a gente teria aflições, mas o que? Tem de bom ânimo. O que não é trágico é cômico. O que o diabo pode fazer? Nada. Então eu vou dar risada dos ataques dele, porque não vai me ferir, não vai me causar dano algum. Sai desse lugar que você está e venha a participar com a gente da Conferência Amor e Vida 2015. Ainda dá tempo. Nós temos um site, tem Facebook, eu quero que você anuncie, porque dá tempo de você participar da programação dessa conferência que começou hoje. Amém, pastor. Então, essa é a nossa primeira entrevista com o pastor Gustavo. Nós teremos outras entrevistas com os outros preletores, que são Cícero Veras, o pastor Cícero Veras e a sua esposa Lúcia Veras. Então amanhã nós esperamos você aqui na Igreja Amor e Vida, aqui na Avenida Presidente Kennedy, 547, Boqueirão, Praia Grande. O culto amanhã é às 19h30. Se eu fosse você, eu chegava cedo, porque hoje foi o primeiro dia, estava lotado, mas um tempo poderoso, uma palavra que muda, que transforma a nossa situação. No sábado nós também temos às 19h30 o culto também, tá? Domingo nós teremos 3 reuniões. A primeira se inicia às 10 da manhã, só que é só para líderes e pessoas que trabalham na igreja. Mas para toda a igreja, visitantes, você que nos assiste, 5 horas já tem culto. Às 17 horas nós vamos ter o primeiro culto do domingo e às 19 horas teremos o segundo culto. Não tem como você dar desculpa e não estar aqui e receber dessa boa palavra que nós temos recebido, né, pastor? Amém. Então eu queria, pastor, que a gente fizesse uma brincadeira. No 1, 2, 3. No 3 nós vamos falar em que fé você ama. Amém. Amém? Então essa foi a nossa primeira entrevista com o pastor Gustavo. Nos vemos amanhã com Lúcia Veras na próxima entrevista. Então, 1, 2, 3. Em que fé você anda?